hoje é em parte uma continuação do que nós ministramos na semana passada. Quero te incentivar a você pegar essas folhas, você ler essas folhas, você juntar essas folhas, não perder essas folhas, manter isso aqui, porque eu acho que isso aqui vai ser útil para o futuro. Amém? Nós vamos falar hoje sobre fundamentos da liderança. Na semana passada, quando nós estávamos aqui no nosso primeiro momento aqui, nós começamos a falar desse valor que é tão importante, que cada crente é um líder. Amém? Diga comigo, cada crente é um líder. Cada crente é um líder. Esse é um padrão de Deus. É um padrão de Deus para nós. E na semana passada nós usamos 3 palavras que a gente está se habituando com elas, né? Ou seja, é a palavra sacerdote, líder e o que mais? Ministro. Sacerdote, líder e ministro. Eu queria que você tivesse, assim, que você refletisse sobre isso. De fato, o padrão de Deus para nós, ou seja, é que cada um seja um líder. Prova disso é que, se de fato você colocar a sua vida e for praticar as verdades bíblicas, se tornar um líder se torna inevitável. E muitas igrejas, por mais que eles não preguem sobre isso, sobre cada crente é um ministro, em muitas situações eles vivem isso. Eu conversava com o pastor Jean na semana passada, e ele estava dizendo que ele falou assim: pastor, eu percebi uma coisa, que nos primórdios da Assembleia de Deus, o que fez de fato a igreja crescer foi o entendimento de que cada crente é um ministro. Mas como assim? Ele falou assim: é porque cada pessoa, ou seja, cada pessoa na igreja, ou seja, ele se sentia na posição, no desejo de fazer a obra de Deus, e muitas vezes o que acontece? Ele começava uma reunião na própria casa dele, e aquela reunião ali crescia. E aí quando aquela reunião crescia, ou seja, o que estava sendo exercido? Cada crente um ministro. Só que o paradigma travava onde? Nesse momento. Porque aí quando começava a crescer, o que eles faziam? Pega e assim, vamos alugar um prédio, vamos colocar o povo lá dentro, e a multiplicação acabava, ou seja, não multiplicava, juntava. E aí se transformava numa igreja. Ou seja, mas isso deu certo por muito tempo, e em alguns lugares continua dando certo. Mas olha, entenda o seguinte: se eles entendessem o potencial, e presta atenção, eles cresceram muito e se multiplicaram muito sem pregar sobre isso. Sem pregar sobre isso. Como que isso aconteceu? Obra do Espírito Santo. Amém? Agora entende uma coisa: eu e você podemos cooperar com o Espírito Santo a partir do momento que a gente tem um entendimento. A gente já entendeu. O que a gente faz? Se coloca na brecha. E aí faz o quê? É usado por Deus. Então, ou seja, nós precisamos olhar para o passado e perceber o seguinte: eles tiveram êxito nisso, e às vezes não tem mais hoje, ou não tem tanto mais como era antes. Por quê? Porque se esqueceram disso. Agora, nós temos o privilégio, ou seja, Deus tem nos dado o privilégio de enxergar essas verdades e estarmos vivendo isso. Quando a gente olha, vamos pensar, uma pessoa que pega a grande comissão, Mateus 28, e ele vai viver Mateus 28. O que ele diz Mateus 28? Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. É possível uma pessoa fazer discípulos de todas as nações e tudo sem influenciar pessoas? Sem liderar? Impossível. É impossível. Amém? Então o que acontece? É o que nós entendemos. Mas quando a gente olha para isso, e aí fica a pergunta que está aí na sua apostila aí, ou seja, por que alguns não estão liderando? Por que existem pessoas, ou seja, e aí, por exemplo, não é lá fora, é aqui dentro. Por que existem pessoas que às vezes o que acontece? Que estão lá na sua célula e eles consideram o seguinte: eu nunca vou ser líder, eu nunca vou entrar por esse caminho. O que você atribui a isso? Por que isso acontece? O líder gera conforme Falta de revelação, o que mais? Não tem cargo, o que mais? Falta de motivação, medo de falhar, o que mais? Não entender que é um sacerdócio. Agora vamos pensar o seguinte: eles estão falhando nisso, eles podem estar falhando nisso. Agora, existem duas coisas. Se existe falta de revelação naqueles que estão debaixo da minha liderança, o que eu preciso, assim, o que eu preciso fazer? Entende o seguinte, porque às vezes a gente
Verdade? Mas será que tipo de ensino? Na verdade, eu acho que o melhor ensino é o exemplo. Amém? Amém. Agora, o que acontece? Existem valores que eles precisam ser trabalhados com frequência. E aí, por exemplo, quando nós, por exemplo, o momento da visão das nossas células é um momento que você deve primar por aquele momento para ser um momento de ensino, de treinamento. Mas às vezes, muitas vezes, nós fazemos como? Uma reza. Nós fazemos como mais um momento, mas nós não entendemos os princípios que estão ali. Eu acho que isso nós precisamos colocar isso para fora. Ou seja, liderança é influência. Então, ou seja, eu e você, ou seja, quando nos deparamos diante daqueles que nós estamos liderando, nós precisamos trazê-los, ou seja, influenciá-los a viver aquilo que nós estamos ensinando. O John Maxwell vai dizer o seguinte, que liderança é influência. Sendo assim, agora vamos pensar. O John Maxwell, quem é esse cara? Um crente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, era pastor, e aí ele recebeu um chamado de Deus, e ele está fazendo o quê? Hoje ele escreve, ele está no meio empresarial, pregando para as pessoas, ministrando as pessoas, ensinando as pessoas a liderar no meio secular, com princípios da palavra. E aí ele faz uma ponte disso para pregar a palavra. Agora entenda o seguinte, liderança é influência. Quem pode liderar? Todos, fala comigo, todos. Todos podem liderar. Agora imagine o seguinte, eu e você, nós temos uma grande vantagem em relação aos líderes seculares. Por quê? Porque nós temos a presença de Deus em nós. Um líder cheio do Espírito Santo, querido, ele tem um potencial que está muito além das qualificações dele. Ou seja, é algo sobrenatural. Mas o que nós fazemos muitas vezes? Nós falamos isso, nós sabemos disso, mas nós não experimentamos isso. Onde que está a falha? A falha não está em Deus. Ou seja, um líder, alguém que lidera na autoridade do Espírito Santo, olha, ele vai influenciar muitas pessoas. Mas às vezes nós olhamos para isso e exercemos a liderança fora desse espírito. Não exercer liderança na prática, para quem é crente, é a mesma coisa de não ser sal. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Qual é o papel do sal? Temperar, mas eu não poderia dizer, o papel do sal é influenciar, correto? Você põe a carne para assar. Aquela picanha mais bonita lá, 2 dedos de gordura. Eita! Aleluia! E aí você põe lá para assar. E aí você coloca lá, ela assa e tudo e coisa. E aí você pega, coloca na tábua e corta. Está assadinha. Quando você morde nela, tem sal. Estragou a carne. Estragou. Por quê? Porque faltou o principal. Às vezes o que tem acontecido conosco é exatamente isso. Às vezes a sua célula, ela é essa picanha maravilhosa. Mas está faltando o quê? Por que as coisas não estão fluindo? Está faltando o sal exercer o papel dele. Está faltando o sal. E aí o que acontece? Se o sal não exercer, não serve. Mas aí quando você pega lá no espelho, que a picanha está lá, e aí você coloca o sal grosso lá, e aí você leva lá, quando ela está assando, depois você dá uma batidinha assim para cair o excesso, e aí você come aquela carne maravilhosa, você fala assim, aleluia! Isso é bênção de Deus, amém? Alguém com fome aí? Amém? Depois nós vamos comer a picanha. Ninguém concorda, né? Amém! Eu tenho que aprender a dizer amém, querido. Amém! O Fabrício matou um boi essa semana. Vamos pegar a carne e ir lá e fazer esse picanha aqui, amém? Tem que passar isso. Então, ou seja, outra coisa. Agora, Jesus disse que nós também somos a luz do mundo. Isso está refletindo sobre o quê? Mais uma vez, influência. Você imagina o seguinte, por mais escuro que esteja aqui, ou seja, aquela expressão, a luz no fim do túnel. Você está no escurão, você vê uma luzinha, por mais fraca que seja, o que você faz? Você vai para ela. Então, olha para você. Você pode se julgar e falar assim, mas pastor, eu não sou um líderzinho, eu sou só um líderzinho pequenininho. Mas o mundo já está em trevas. Isso quer dizer que por menor que você se julgue, você é luz. Amém. E se você se manifestar, se você exercer o seu papel, as pessoas vão te seguir. Amém. As pessoas só não vão te seguir se
misturar, e aí, ou seja, não adianta, né? Hoje, o que nós queremos? Nós vamos abordar alguns princípios que, se você compreender eles e você colocar eles em prática, inevitavelmente isso fará de você um líder aprovado. Amém? E pensa comigo agora, de 0 a 10, qual que é a nota que você dá para você como líder? Pensa, dá a nota para você. De 0 a 10. Não importa essa nota. Essa é assim, não importa se, ou seja, esse momento atual, qual que é a sua avaliação? Pensou assim ou não? Você, agora, como que você gostaria de ser? 10. Quanto que está faltando? Eu creio que esses valores que nós vamos trabalhar hoje aqui, se eles forem colocados em prática, eles têm o poder de levar você a se tornar um líder nota 10. Amém. Você crê nisso? Amém. Não sou eu que me dê a palavra, amém? Vamos ler junto então, ou seja, o primeiro princípio, ele está embasado em Gênesis capítulo 1, verso 26, está no seu papel aí, nós vamos ler a partir dele, amém? Já se você quiser colocar aqui, muito bem, você pode colocar aqui o reverinho aí que vai ajudando os irmãos. Gênesis 1, 26, vai dizer: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem entre o chão. Gênesis capítulo 1, versículo 6. Na escola dominical era assim, você não lembra não? Tinha que falar a referência, amém? Só os dinossauros que entenderam, né? Não lembram disso, né? Então, por ser uma dinossaurozinha. Amém? Qual é o primeiro princípio? Olha para mim. O primeiro princípio é que imagem gera domínio. Quando a gente lê esse texto, e esse texto está aqui, não dá. Percebe o seguinte: imagem vem antes de domínio. A imagem vem primeiro que o domínio. Ou seja, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver essa relação que existe entre imagem e domínio. Perceba que um é resultado do outro. O que significa isso? Que exercer domínio é preciso antes ter a imagem. Ou seja, diga comigo, imagem gera domínio. A imagem é a expressão. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para que ele pudesse expressá-lo diante de toda a criação. E por isso que ele fez? Ele criou a sua imagem e semelhança. Alguns pregadores, eu gosto muito disso, você precisa usar a sua imaginação. E aí eu ouvi de um pregador, ele dizia o seguinte, que ele imagina que quando Adão estava andando sobre o jardim, e a serpente contemplou ele, de repente viu ele de costa, o que ele pensou? Vai ali Deus. Ali. Deus, Criador dos céus e da terra, está andando por ali. Por quê? Porque Adão foi criado à sua imagem, ou seja, a sua semelhança. E aí, por exemplo, a gente percebe que esse princípio é estabelecido pelo próprio Deus. Por isso ele criou, porque o propósito do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus é para que ele pudesse exercer o domínio, governar. A imagem é a expressão. Quanto mais expressamos, mais exercemos domínio e liderança. A imagem é a expressão do autor. E daí a gente vê a palavra autoridade. O Senhor nos deu autoridade. Lá quando Jesus virou para os discípulos, ele foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? E aí ele deu, o que ele fez? Depois que ele recebeu a autoridade, ele enviou os discípulos. Agora, de quem que ele recebeu a autoridade? E Deus é o que Deus é? O autor. O autor pode dar autoridade. Quando a gente pega uma obra, ou seja, que tem direito autoral, você só pode usar ela com fins econômicos se você tiver o quê? A autoridade dada pelo autor.
Se você usa aquilo para ganhar dinheiro e o autor descobre, o que ele faz? Ele processa. É tão interessante, sabe o que acontece? Você coloca o vídeo do louvor da igreja tocando a música. Quando ele chega no YouTube, ou seja, você postou ele, 3, 4, 5 horas, o áudio é cortado. Mas como assim? Por que o áudio é cortado? E aí aparece para você lá: você não tem os direitos autorais dessa música, ele pertence a fulano de tal, assim. Você pode entrar e pedir e pagar o e-card para você poder ter a autoridade de usar ele. Já imaginou? Mas é nós que estamos cantando. Mas a autoridade não é nossa, a autoria não é nossa, é deles. Ou seja, e aí o que acontece? Bom, o que Deus fez? A mesma coisa. Ele nos deu autoridade, ele tem capacidade de nos dar autoridade, por quê? Porque ele é o autor. Ele pode nos autorizar. E ele, ou seja, só ele pode nos autorizar como líderes o exercício da autoridade. Quando o homem caiu, o que aconteceu? O homem pegou, imagine que essa caneta simboliza a autoridade que Deus deu ao homem, amém? Quando o homem disse não para Deus e sim para a serpente, o que ele fez? Ele pegou a autoridade e fez o quê? Deu para o diabo. E aí, ou seja, ele perdeu essa autoridade. E aí tudo deu no que Deus já sabe como é que é a história. Quando Jesus chega na cruz do Calvário, ele paga o preço. E ele fala: é-me dada toda a autoridade dos céus. E agora ele está restituindo essa autoridade. Para quem? Para quem nasceu. Amém. Você tem autoridade? Sim ou não? Amém. Você já recebeu essa autoridade. Você precisa usar ela. A queda no Éden fez com que perdêssemos essa imagem. Ou seja, nós somos deformados. Mas a obra do Espírito Santo nos transforma para que a gente possa expressar Deus. Querido, essa palavra, ou seja, às vezes alguns outros têm alguma dificuldade de pensar: por que vai ficar usando palavra do grego? Ninguém fala grego. Mas eu acho que às vezes a gente refletir sobre isso faz com que o entendimento nosso aumente. Ou seja, nós fomos pelo Espírito Santo transformados. Para quê? Para que a gente possa cumprir o papel. Ou seja, nós estávamos mortos do nosso pecado, recebendo Jesus, fomos salvos, amém? Fomos transformados. Mas transformados para quê? Para cumprir o propósito de Deus. E aí, ou seja, a palavra transformado, ou seja, ela é chave para nós aqui. Ela vem da origem, a palavra grega, traduzida no Novo Testamento para transformados, é a palavra metamorfos. Palavra que dá origem àquela expressão metamorfose. Lembra da borboleta? Como que chama o processo? Aquela gata transforma numa borboleta, como que chama? Metamorfose. É uma transformação. E a Bíblia diz que nós fomos transformados, amém? Amém. Eu queria que um homem lesse para nós em Romanos 12, 2, e você vai ler da seguinte forma: você vai ler, e depois que você ler, você vai repetir sua parte que está grifada aí, que eu já grifei para você, amém? Quem pode ser esse homem? Fica de pé e lê, com voz de pregador de burro. Vamos lá. Homens? Aleluia, pode ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Agora repete só a parte que ele fala. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Amém. Transforme-se pela renovação da sua mente. Mas qual que é o princípio de comparação aqui? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Quando nós olhamos esse texto na versão da revista atualizada, vai estar o seguinte: não vos conformeis com o padrão deste mundo. Não é verdade? E aí, ou seja, essa palavra conformar tem a ver com imagem. Não torne na mesma imagem do mundo. Exemplo, forma, tudo isso é visual, amém? Imagina o seguinte: a Beth está lá fazendo bolo de aniversário, amém? E aí o que acontece?
maravilhoso, né? Beleza. E ela está com concorrente na igreja agora, tá? Estou brincando. Mas enfim, ela bate a massa lá na batedeira, no liquidificador, seja lá o que for. Aquela massa está no copo aqui na mão dela, certo? E aí ela tem que fazer o quê? Ela tem que escolher a forma. Por quê? Ela precisa definir antecipadamente qual que é a imagem que aquele bolo vai comunicar. Pode ser um bolo quadrado, retangular, triângulo, redondo, a imagem que ela quiser. E aí o que ela faz? Ela vai conformar o bolo. Como que ela faz? Coloca a massa na forma. E o bolo vai tomar a forma da forma. Olha que bacana! A forma da forma. Nós poderíamos dizer o seguinte: o bolo vai se tornar imagem e semelhança da forma. Isso tem a ver com imagem. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo está dizendo para nós: não se coloque na forma do mundo. Por quê? Que se você tiver a forma do mundo, a imagem que você vai trazer para os outros é qual? A imagem do mundo. E a imagem do mundo não é capaz de fazer a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos entender uma coisa? Sua célula multiplicar, crescer. Essa é a vontade de Deus ou não? Amém. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas por que às vezes a gente não consegue? Às vezes nós não estamos na forma correta. Porque o que está acontecendo? Imagem gera domínio. Ou seja, eu não posso me colocar na imagem do mundo. Eu preciso antes fazer o quê? Renovar. Mas como que acontece esse processo de renovar? Na mente. É o que eu vejo, é o que eu assisto, é o que eu leio, é o que eu me alimento. Isso vai ser a chave para a gente se tornar mais parecido com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, quanto mais na forma, ou seja, quanto mais transformação eu experimentar, o velho homem, o velho Vladimir se tornar um novo homem, mais liberdade eu dou para Deus agir. E aí eu vou experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Então, ou seja, transformar aqui, nesse texto, metamorfose, está falando de transformação. Transformação que está onde? Na mente. A sua maneira de pensar é importante. Não adianta, nós temos que pensar e agir biblicamente. Amém? O propósito de Deus é a nossa prioridade. Amém? Segundo texto, uma mulher agora. Você vai levantar e vai ler esse texto e depois ler o sol que está marcado. Vamos lá? 1, 2 e... Mulheres? Vamos lá, gente. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Amém. O texto Paulo está dizendo para a gente não olha para o mundo e faça o quê? Não seja desse jeito. É um exemplo. Certo? Sim ou não? Sim. É um exemplo. E aí ele vira agora aos Coríntios, ele vira e fala o seguinte: olha para a imagem de Deus. Olha, nós com a face descoberta, contemplamos agora o Senhor. Nós olhamos para o Senhor, nós contemplamos. Contemplamos o Senhor, contemplamos o que Ele está fazendo. E quando os nossos olhos estão nele, o que isso faz? Isso destrava, ativa o processo de quê? De transformação. Querido, presta atenção. A transformação, o agente da transformação é o próprio Deus. Eu preciso me colocar na posição, eu preciso tirar o foco do mundo, mas eu preciso voltar a atenção para o Senhor. E, ou seja, quanto mais eu contemplo a imagem dele, quanto mais eu sou revelado, eu vou entendendo o que acontece, eu vou me tornando parecido. Amém? Amém.
Agora, a terceira referência, nós vamos ter que abrir a Bíblia. Vamos lá para Mateus, capítulo 16. No Novo Testamento a gente viu que essa referência ela acontece 3 vezes, né? Ou seja, essa palavra metamorfos. A terceira referência está lá em Mateus 16, 28. Coloca para mim. Eu sei, mas eu quero ler o 16 primeiro, depois eu vou voltar no 17. Eu entendi que vocês estão muito bem, vocês estão atentos aí, mas eu quero primeiro o 16, 28. A gente precisa compreender uma coisa: a Bíblia, gente, tem capítulos, mas os capítulos não são inspirados, não, gente. Isso aí foi uma coisa que a gente colocou os capítulos para facilitar a nossa leitura e tudo, mas o texto original não tinha capítulo e versículo, não, amém? Então, ou seja, às vezes era direto, ou seja, o Evangelho de Mateus, é diretão, né? Não tinha aquelas epígrafes lá, sabe, viu? O cego Bartimeu, aquilo ali não tinha no original, era direto. Aquilo ali foi colocado para nos ajudar, né? Assim. Aí você precisa entender. Mas presta atenção comigo. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos ler junto? Vamos lá. Garanto-lhes que se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Isso faz referência ao quê? O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Hã? Isso voltar, não é? Sim ou não? É a primeira referência, né? Assim, então alguém poderia pensar assim: Jesus está dizendo que os discípulos, alguns de vocês, está dizendo isso para os discípulos, alguns de vocês não vão provar a morte antes que vejam o quê? Vindo em seu reino. Reino, guarda essa palavra, reino. Sabe o que essa palavra tem a ver? Reino tem a ver com domínio, amém? Amém ou não? Amém. O reino é o domínio do rei. Amém? Só que o que acontece? Quando a gente pega o contexto das coisas, nós vamos perceber que Jesus não estava falando da volta dele. Jesus não estava falando disso. Muitas pessoas pegam esse texto e estão falando assim: então, como diz, como é que fica? Eles morreram, Jesus não voltou ainda, será que Jesus voltou e a gente não ficou sabendo? E como é que é esse negócio? Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando do reino, do domínio dele, amém? E agora presta atenção, agora sim, passa para o capítulo 17, está seguindo o texto. 28 é o último versículo. Passa para o 17, pode ser o verso 1. Isso! Olha o texto continuando, presta atenção. 6 dias depois, certo? Depois dessa conversa, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, alguns de vocês. Amém? Estamos juntos? Amém. Alguns de vocês. Ele fez o quê? Pegar, em particular, a um alto monte. Ele levou eles, esses 3, os discípulos amados, pegaram e falou assim: e no verso 28, ele está dizendo a todos: alguns de vocês não provarão a morte antes que vejam, os seus olhos vejam a manifestação do reino de Deus. Agora, 17, capítulo 1, ele está dizendo, aí ele chama alguns, Pedro, Tiago e João, os 3, vem comigo, vamos para o monte. Onde ficou os outros? Esse cara é embaixo. Verso 2. Ali ele foi transfigurado. A palavra que foi traduzida como transfigurado é metamorfos, ou seja, ele foi transformado. E aí, ou seja, começa a pôr o Spielberg que está na sua cabeça para funcionar. E aí você imagina essa cena: a sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Gente, o que está acontecendo? Verso 3. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Gente, isso aqui é um espetáculo. Você imagina, você está lá com Jesus, o rosto dele começa a brilhar, as roupas resplandecem, e aí, ou seja, ele põe a cabeça a funcionar, amém? Imagina. E aí o que acontece? Bom, só isso já é maravilhoso. Aí o que acontece? Aparece Moisés e Elias. A gente olha
que Elias, o maior dos profetas, segundo os judeus. Moisés e Elias representam quem? A lei e os profetas. Toda a antiga aliança. Está comigo? Amém? Amém. Toda a antiga aliança. Eles aparecem fazendo o quê? Conversando com Jesus. Olha qual que é a reação deles. Vamos lá. Então, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom demais estarmos aqui. Aleluia, isso é um avivamento. Se quiseres, farei 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Presta atenção. Vou fazer uma tenda para cada um. Qual que é a mentalidade de Pedro? Vocês são iguais. Vou fazer uma tenda para cada um. Ou seja, nós vamos ficar aqui, porque está bom demais aqui, avivamento. E aí, vamos olha o que acontece. Verso 5. Enquanto ele ainda estava falando, né? O Pedro tem esse problema, né? Ele fala demais. Ele estava pregando, não é nem tinha terminado de pregar, o Espírito Santo desceu, mas todo mundo o Espírito Santo. E ele continua falando, o pai já sabia disso. E o pai o ama, amém? Igual ama a mim, você, ele perdoa. Você. Enquanto ele estava ainda falando, continua a. Que bom, como é que você está? Eu também. O que aconteceu? Coloca, presta atenção. Uma nuvem resplandecente os envolveu. Todo mundo. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrada. Ouça. Lembra da proposta? A proposta está colocando todo mundo no mesmo lugar. Amém? Amém. E aí o que Deus faz? Este aí, ele não falou de Elias, ele falou de Moisés. Este aí é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi, ouçam. Ou seja, e os profetas da lei? Presta atenção. O Senhor está fazendo o quê? Ele está fazendo um upgrade, uma atualização. Vocês têm que ouvir, até agora vocês ouviram, especificamente, fizeram bem, ouviram os profetas, ouviram Moisés, mas agora não ouçam-no, ou seja, ouçam Jesus. E Jesus vai dizer que ele não veio para descobrir, mas ele veio para cumprir, amém? Amém? Ou seja, Jesus não está contra, esse aqui, sabe aquele papo que vive e fala assim, parece que é contrário, o Antigo Testamento é contra o Novo Testamento? Não existe isso, amém? Na verdade, o que acontece? O Antigo Testamento é a sombra do Novo. E se eu pego o Antigo Testamento e eu leio segundo a ótica do Novo, eu consigo, eu posso ter revelação, vou ser abençoado, amém? Então, ou seja, ele está dizendo, ele está direcionando, ouçam. O que Jesus está fazendo? Jesus está direcionando e mostrando o seguinte: olha, a quem de fato a gente deveria ouvir. Verso 6. Põe para mim aqui, querido. Deixa eu ver se é. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Acabou. Mas o que nós queremos mostrar aqui? Isso que aconteceu, esse fato, nada mais foi do que a manifestação do domínio. Ou seja, é a vinda do reino. Jesus estava demonstrando o seu domínio dos discípulos. Ele estava mostrando a autoridade que ele tinha. Ou seja, ele estava mostrando, na verdade, ou seja, a importância aí. E, por exemplo, um dos discípulos um dia virou para ele e falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus virou para ele e falou assim: olha para mim. Quem vê a mim, é o Pai. Ou seja, eu e ele temos a mesma imagem. O que isso aqui precisa ficar para nós? Nós precisamos entender que o que gera o domínio, o que traz a autoridade para a nossa liderança, de fato é o quê? É a manifestação desse reino nas nossas vidas, ou seja, nós sermos a imagem de Deus. A transfiguração, ou seja, somente quando, o que isso diz para nós hoje? Que somente quando nós somos transformados é que expressamos a autoridade do reino genuinamente. Algo se torna inevitável. Aqueles que trazem a imagem recebem o domínio. Aqueles que se parecem com o Senhor
inevitavelmente serão colocados por cabeça para liderar. O que nós precisamos entender disso aqui? Precisamos compreender. Olha, esse texto, gente, eu confesso para os irmãos que eu não entendi isso de uma vez, não. Demorei para dizer, meu Deus, como é que é isso? Gente, Jesus, o próprio Deus coloca Jesus num nível acima daquilo que todas as pessoas colocavam como uma coisa mais importante, que era quem? Moisés e Elias. Ele estava manifestando o reino, a autoridade, o domínio do Senhor. Gente, esses discípulos, eles tiveram uma oportunidade de ver algo que seja esplendoroso. E eu e você, hoje, nós temos a oportunidade de enxergar isso. Por quê? Porque o Senhor tem nos aberto os olhos para compreender. Ou seja, eu quero ter autoridade na manifestação de Deus na minha vida. Isso vai acontecer se eu for a imagem dele. Por quê? Isso nos leva, ou seja, o primeiro princípio então é o quê? Imagem, vamos falar junto? Imagem gera domínio. Isso nos introduz ao segundo, que é o quê? É que o sacerdócio introduz a realeza. Gente, essa expressão, eu fiquei apaixonado por ela. Eu estou apaixonado por essa expressão, porque, olha você ver, imagem faz referência ao quê? Ao sacerdócio. E domínio faz referência à realeza. Deus nos fez, fez aí, reis e sacerdotes, segundo a palavra de Deus. É o que nós pregamos no domingo, falamos sobre isso. O sacerdócio sempre introduz a realeza. Samuel era sacerdote. Foi criado, ensinado, discipulado por Eli. Certo? Certo ou errado? Ele pegou, quem foi que consagrou Saul como rei? Quem foi que consagrou Davi como rei? Samuel. Ou seja, para que o rei tivesse autoridade, o sacerdote tinha que ir lá e consagrar. O sacerdócio introduz a realeza. A imagem gera o domínio. Quando Jesus, e aí falando do Antigo e do Novo, Jesus, João Batista, era da tribo de Levi, a tribo de sacerdotes, primo de Jesus, amém? E aí, a Bíblia fala que ele veio preparar o caminho, amém? João Batista preparou o caminho para o Senhor. E qual foi o momento que João Batista ungiu o Senhor como rei? No batismo. No batismo, o que aconteceu? Davi, quando ficou debaixo de Samuel e ele deitou o óleo, ele estava se submetendo à autoridade sacerdotal de Samuel. E Jesus chegou lá, entrou na fila, todo mundo batizando, ele entrou e chegou lá. O que o João Batista virou? Não, eu não posso batizar, não, só de mim. Ele falou assim: segura onda aí. Não importa que as coisas aconteçam como tem que acontecer, né? Ou seja, você é a autoridade. O que Jesus fez? Ele se submeteu à autoridade de João Batista. E aqui nós entendemos que quem se submete à autoridade, ele recebe a autoridade. Então, ou seja, ele pegou, se submeteu. E aí ele recebeu o quê? O que aconteceu no mundo da transfiguração foi só uma redição desse momento. E quando ele é batizado, Deus vai lá e dá o caminho. Esse é meu filho amado, quem me agrada. Percebeu? Ou seja, o que nós vemos com todos esses exemplos? O rei, o sacerdócio, ele tem esse papel. E aí a gente chega em 1 Pedro. E Pedro vai dizer que nós somos o quê? Nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as belezas daqueles que nos chamou das trevas para o mundo da nossa luz. Você entendeu, por exemplo, o que aconteceu? O próprio Jesus, ele nos fez sacerdotes e reis e sacerdotes. Sacerdotes, porque nós somos imagem e semelhança dele. E reis, e aí eu gosto da palavra ministro, porque ministro fala das duas coisas: de autoridade, de sacerdócio, de autoridade, reino. Ou seja, nós somos de fato sacerdotes. Hoje
fomos feitos uma nação de sacerdote. Se formos uma nação de sacerdote, podemos vir a ser também uma nação de reis, ou seja, de líderes. O que precisa acontecer aqui? As pessoas precisam compreender esses princípios, nós precisamos compreender esses princípios e colocá-los em prática. Nós somos uma nação santa, constituída de sacerdotes reais, carregando dentro de si uma nova natureza, que faz de nós uma nova raça eleita. Amém? Amém? Terceiro princípio é que é a maneira como esse domínio é exercido. Coloca para mim aí, Mateus, abre a sua Bíblia também, marca esses textos na sua Bíblia, Mateus 20, 20 e 28. Jesus. Aqui nós temos um. Não, pode põe tudo uma vez, não. Vamos de um para ficar melhor. Aqui não vai dar para ninguém. Eu que estou aqui, estou precisando aí. Põe de um em um, nós vamos seguindo. Você vai aqui para frente, assim vai dar certinho. Vamos lá? Isso, Mateus, que foi bonito. Aleluia. Presta atenção no texto, ou seja, acompanhe a sua versão. Então, aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se fez um pedido. A mãe deles vai fazer um pedido. Vamos lá. Qual foi o pedido? O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, que estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha para mim. O que ela queria? Uma posição de destaque, uma posição de autoridade para quem? Os filhos dela, né? Beleza, vamos continuar. 22. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Presta atenção. Jesus está falando: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, mas vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E aí, o que isso faz referência? Getsemane, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice que é esse? A morte, justificação. O que eles responderam? Podemos! Nós podemos! Responderam eles: bacana, nós podemos. Jesus disse: certamente vocês beberão do meu cálice. Opa! Certamente vocês beberão. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem para aqueles para quem foram preparados por meu Pai. Presta atenção. Quem que bebeu o cálice do lado de Jesus? 2 ladrões. Aquele tão propósito, foi preparado para ser daquela forma. Agora, se você olha para a história, você vai perceber que os discípulos também beberam do mesmo cálice, porque eles morreram pela mesma causa. Exceto João, que morreu de morte natural, de morte horrível, os outros todos morreram de morte matada. Né? Cordoeira, né? Aleluia. Então, ou seja, você entende isso? Ou seja, o que aconteceu? Eles realmente. Agora, vamos seguir, beleza, né? Até aqui tranquilo, vamos lá. 24. Quando os outros 10 ouviram isso, aleluia, ficavam indignados com os 2 irmãos, seus aparecidos, seus egoístas. Então, vamos lá. Jesus os chamou quem? Todos. Perceberam, eles? Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Isso aqui está falando desse poder que poderia dizer sobre influência, liderança, tá certo? Ou seja, no mundo natural isso acontece. Amém? 26. Não será assim com vocês. Ao contrário. Aí Jesus começa um ensino. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Continua. 27. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. 28.
dar a sua vida em resgate de muitos. Pensa comigo aqui. O pedido da mãe. O que Jesus disciplinou ela por causa do pedido dela? Sim ou não? Não. Jesus não achou ruim o pedido dela. Não. Quem que achou ruim? Os outros discípulos. Mas Jesus não chamou a atenção dela. Não fez. Por que ele não fez isso? Presta atenção no que deu que nós já falamos na semana passada. Desejar realizar grandes obras não é errado. E na verdade, ou seja, o desejo pela liderança, em crescer, em ser grande, não é o problema. O problema é que nós não somos grandes com a mesma maneira que o mundo faz. O que Jesus está dizendo? Você quer ser importante? Você quer ser o principal? Você quer ser grande? Então sirva a todos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. O Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. Para dar a sua vida em resgate de muitos. Qual que é o princípio aqui? Por que Jesus não está questionando ela? Porque esse desejo pela liderança, por dominar, por querer ser grande, foi o próprio Deus que colocou dentro de nós. O problema é que, por exemplo, se você quer ser grande e a motivação sua, ela é pessoal, ela é egoísta, você quer ser grande para você ser servido. Logo, você não vai cumprir o papel do reino. Porque o papel do reino é o quê? Aquele que quiser ser grande, sirva a todos. Lembra de uma coisa, e essa expressão eu ouvi do apóstolo Luiz Hermínio, e ela é muito importante para nós que somos líderes. Nós não exercemos liderança sob as pessoas. Nós exercemos liderança em favor das pessoas. Ou seja, nós somos líderes para servir aqueles que toda semana estão lá na nossa célula. Nós somos líderes para servir esses irmãos que estão aqui todos os domingos. O pastor Jeremias diz que às vezes nós batemos demais no povo, xingamos demais o povo, e a gente deveria, na verdade, pegar assim um culto assim e dar R$100 para cada um. Assim, ó, cuidado, você vai ter que ir. Você tem que fazer isso na sua célula também. Para receber tem que dar. Amém? Mas entendeu? É assim que funciona. O caminho da liderança é o desempenho do serviço, do chamado que recebemos de Deus. O seu propósito para nós servirmos. O propósito, amém? Por último, para a gente encerrar e partir para o nosso final aqui. Outro princípio, ou seja, então, liderança, vamos falar junto? Liderança, a imagem gera. O sacerdócio introduz a realeza. O domínio, ele é exercido pelo serviço. E por último, o poder para dominar. Para dominar, não precisava da imagem, amém? Mas ele precisava também se alimentar da árvore da vida. O Senhor falou com ele: olha, come de tudo que está aqui, todas as árvores, exceto a do conhecimento do bem e do mal. No centro do jardim tinha a árvore da vida. Ou seja, o Senhor falou: se alimente dela. A árvore da vida, a gente sabe que representa quem? Jesus. Jesus disse que a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus diz: eu sou o pão do céu. Ou seja, eu sou o alimento. Ou seja, o que Adão precisava fazer para cumprir o propósito? Para representar Deus e exercer domínio, ele precisava se alimentar da árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus. E assim ele ia receber a vida de Deus, ia receber Deus como vida e como fonte de energia. Dessa maneira ele teria a imagem e exerceria o domínio e teria o poder. O poder para dominar e exercer liderança. Esse poder que nos está esse poder que nos está disponível é a unção do Espírito Santo. Que está disponível para quem? Para todos que? O
poder de Deus, o dínamo de Deus, já está aí dentro. O que ele precisa fazer? Ele precisa ser manifestado. Você precisa fluir nisso, amém? Muitos até querem o enchimento do Espírito Santo, mas querem como um lazer espiritual. Mais uma coisa do Luiz Hermínio, né? Diz que mover de Deus sem propósito é entretenimento. Vamos receber de Deus, vem, presença, glória a Deus, aleluia, família, vira de cabeça para baixo, faz, acontece, tudo. Nossa, foi uma bênção! Mas para que serve isso? Estou falando que não deve ter, não, deve ter, mas eu devo entender que isso só serve se isso entrar em mim, me encher, me capacitar para eu sair lá fora e fazer o quê? Isso é testemunho. A última promessa do Senhor para os seus discípulos foi o quê? Eu vou encher vocês de poder para vocês serem minhas testemunhas. Eu vou encher vocês da minha imagem para vocês exercerem domínio, governar. Percebe a relação que acontece em torno disso? O Espírito Santo é dado para nos capacitar a cumprir o propósito de Deus. A última promessa que eu acabei de dizer, ou seja, foi o que? O poder de Deus. E eu gostei dessa expressão, o poder do Espírito Santo ele é sobre nós. E de fato, ou seja, ele nos transforma em leões. Por que leões? Porque uma das imagens do Senhor Jesus Cristo ele é o leão da tribo de Judá. O que fala disso? Isso fala de autoridade. Amém? E aí tem essa frase aí que eu acho muito bacana. Um exército de ovelhas, presta atenção, um exército de ovelhas liderado por um leão sempre vencerá um exército de leões liderados por uma ovelha. Eu ouvi um comentário sobre isso e eu achei fantástico. Na Copa de 2006, quem lembra da Copa de 2006? 2006, onde foi a Copa? África do Sul, aleluia! Amém? África do Sul. E o Brasil, ele tinha um time de leões, de um quadrado fantástico. Lembra? Quem que era? Ronaldo Fenômeno, Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, era só top de linha. Inclusive, no ano anterior, o Ronaldinho Gaúcho tinha ganhado como melhor jogador do mundo. Roberto Carlos e tudo, uma seleção de leões. Mas quem que era o técnico? Parreira. E o Parreira é o quê? O que eles fizeram? O que eles fizeram que o Parreira fez? O que eles fizeram? Eles tomaram conta, eles fizeram o que eles quiseram. Fizeram, ou seja, os caras fizeram que eles eram um bando de leão liderado por uma ovelha. Resultado, nós saímos nas oitavas de final, foi um dos piores resultados do Brasil em Copa do Mundo. Nós saímos das oitavas de final. E aí o que acontece? No meio da mesma Copa, tinha um outro time que não tinha tantos leões. Mal tinha um tal de Cristiano Ronaldo, que estava começando, mas era só ele. E, ou seja, o resto era um bando de ovelha, mas tinha um leão como técnico, que era o Filipão. E aí eles foram até a semifinal. Eles não foram campeões, mas eles conseguiram um resultado melhor do que o Brasil. Isso aqui é uma expressão do que? Ou seja, um exército de ovelhas liderado por um leão, querido, ele vai morrer, sempre vai vencer um exército de leões liderado por uma ovelha. Ele está falando de quem? De quem que está falando? De você. Tipo assim, quem que você tem sido na sua célula? Lá na sua célula, você é um leão ou uma ovelha? Querido, eu estou dizendo isso, não é para você chegar lá e tocar o terror mesmo também, não. Não é isso não, né? Senão você vai chegar lá, pastor, eu tenho que ser um leão, você vai obedecer. Não é desse jeito, não. Mas presta atenção. Você presta atenção. Você tem que exercer o seu. Você tem que ser, ou seja, você foi transformado por Deus para ser isso. Para exercer o quê? Domínio. Como que você vai exercer domínio? Você vai ser um leão. Mas aí, com um coração de cordeiro.
Davi, por exemplo, ele tinha o quê? Um rebanho de rejeitados, mas como um leão os transformou em matador de gigante. Tudo isso é uma questão de liderança. Quantos líderes nós temos aqui? Bom, nós vamos começar a nossa atividade agora. Diante disso, nós entendemos o que? Tudo começa, presta atenção, olha para mim. Tudo começa e termina com liderança. A sua célula, o resultado dela, depende muito de você. E não é privilégio de ninguém. No exercer da liderança, todos nós erramos e acertamos, certo ou errado? Beleza, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar um vídeo aqui, certo? Você vai assistir esse vídeo. Você vai virar a sua folha, presta atenção. Vira a sua folha. Está em branco aí, não está? Está em branco, sim. Não tem algumas coisas. Ótimo, tem agora, vai anotar mais. Presta atenção, irmão, o que é que você vai fazer? Esse vídeo, ele fala sobre 7 erros de um líder de célula. O que você vai fazer? Esse vídeo foi enviado pelo Patrick, algumas semanas atrás, e eu vi esse vídeo falou demais comigo. E eu acho que é importantíssimo para nós. O que nós vamos fazer? Olha para mim. Nós vamos assistir esse vídeo. E você vai, à medida que ele for apresentando, apaga só daqui, for apresentando os erros, você vai escrever. Você vai escrever. Agora, jeito. O mouse aí. Olá, querido líder de sucesso, que bom estar com você mais uma vez nesse canal Liderança de Sucesso. Eu tenho certeza que você está aqui porque você foi chamado por Deus para exercer uma liderança que vai arrebentar a boca do balão. Eu quero, nesse vídeo de hoje, falar com você sobre 7 erros de um líder de célula. Nós trabalhamos aí constantemente supervisionando células, acompanhando os líderes de célula, dando suporte a líderes de célula, a pastores no Brasil, e aí rodando, e eu tenho avaliado aí 7 erros, que são erros principais que eu tenho visto acontecer, e eu quero que você anote. Inclusive, eu quero que você pegue esse vídeo aí, você tem que passar para todos os líderes de célula da sua igreja. Pai, passa esse vídeo pelo WhatsApp, passa aí pelo Facebook, todos os líderes de célula da sua igreja têm que assistir isso aqui. Beleza pura? Primeiro erro de um líder de célula: não orar pelas suas ovelhas. Não orar. O líder de célula é o pastor com P minúsculo. É o pastor daquele rebanho, pequeno rebanho que está ali, que tem a responsabilidade, o compromisso de orar por aqueles irmãos. Olha, um líder de célula, ele tem essa responsabilidade de estar orando todos os dias pelos membros da sua célula. Querido líder de célula, se você não está orando pelos membros que Deus confiou para você cuidar ali da sua célula, me permita dizer para você, você está cometendo uma falha de liderança. Então, tem que orar. Todos os dias, ore pelas ovelhas que Deus confiou para você. Segunda coisa, segundo erro, de um líder de célula: não visitar as suas ovelhas. Querido, a visita, ela traz um efeito muito importante para a equipe, para o grupo. E eu queria que você respondesse uma pergunta: quanto tempo tem que você não visitou nenhuma pessoa da sua célula? Isso aqui é muito importante para um líder de célula. Visitar, marca uma comunhão que você vai fazer na casa de um membro da sua célula, marca com o seu líder de treinamento para visitar, de repente, um dia da semana onde não tem a célula, a casa desse irmão, um final de semana. Irmão, isso daí é muito importante. Líderes de célula precisam visitar. Isso aqui é muito importante para o crescimento da célula, para o crescimento das pessoas, para o crescimento do reino de Deus. Terceiro erro do líder é o líder não treinar outros líderes, não discipular pessoas da sua célula para reproduzir, para fazer com que novos líderes eles venham surgir. Você precisa treinar. E aí responde essa pergunta agora que eu vou fazer para você. Diga qual é a pessoa da sua célula ou as pessoas da sua célula que você está treinando. Diga para mim, quais são as pessoas da sua célula que você está
treinando hoje. Ah, pastor, eu tenho um aqui que ele vai ser o próximo líder. Não, querido, eu não estou perguntando o que ele vai ser. Você está treinando, você está discipulando esse cara. Você está ali semanalmente junto com ele, passando estratégia, ensinando como é que funciona, treinando para ele ser lançado, enviado mesmo. Não. Se você não está treinando novos líderes, você está cometendo um erro grande na sua liderança na célula. Quarto erro de um líder de célula é não seguir as estratégias passadas pela igreja local, não comparecer nos treinamentos, não frequentar as reuniões, o Tadel, querido. O líder que não está ali para receber as estratégias que são passadas para a igreja local, é como se está todo mundo indo em uma direção, aplicando as estratégias, e o líder está indo para outra, completamente diferente. Está errado. Você precisa seguir as estratégias que são passadas da sua liderança, ali, as estratégias que são compartilhadas. Os líderes na minha igreja, eu falo isso aqui direto na minha reunião dos supervisores, ensino para eles, os líderes que mais crescem são aqueles que seguem as estratégias que nós passamos. Sabe por quê? Eu já falei isso daí em alguns vídeos. As estratégias que eu aplico na igreja são estratégias que elas são geradas debaixo da oração. As estratégias que eu aplico são estratégias que são geradas no meu tempo com Deus, Deus me dando direcionamento. Então, eu vou escrevo aquilo ali, eu faço, eu sei que a pessoa que aplicar essa estratégia, ela vai ter resultado, vai dar certo. Aí, o líder que não aplica a estratégia, ele está errando. Quinto erro que o líder de célula comete é não planejar e não definir uma data para multiplicação. Irmão, nós estamos sempre falando aqui com a nossa equipe, quando multiplicam uma célula, que uma célula inicia, eles dão um grito de guerra. O grito de guerra que eles dão é: essa célula nasceu para, e todo mundo grita, multiplicar. O que acontece? Toda célula, ela quando nasce, ela já nasce com um propósito. Qual é o propósito? O propósito é multiplicar. E aí, se você é um líder de célula e não tem um planejamento para a sua multiplicação e também não tem uma data definida para a sua multiplicação, querido, você está errando na sua liderança de célula. Planejar a multiplicação, o que seria? Eu já preciso saber, planejar a multiplicação. Quem vai ser o próximo anfitrião? A célula está acontecendo e eu já sei quem vai ser o próximo anfitrião. Se eu não tenho esse próximo anfitrião, eu estou buscando ali constantemente toda semana para encontrar esse cara. Segundo, eu preciso saber quem vai ser o próximo líder. E terceiro, eu preciso saber quem vai ter um líder que vai multiplicar, quem vai ficar comigo. Eu estou planejando. E aí eu sei qual é a data que eu vou multiplicar. Inclusive, toda célula, ela tem que ter lá no seu mural a data da sua próxima multiplicação. Se você é um líder de célula e não planejou e nem definiu a sua data de multiplicação, com todo carinho, você está errando na sua liderança. Sexto erro do líder de célula é não realizar momentos de comunhão com a sua célula. Não realizar momentos de comunhão. Olha, a comunhão de uma célula, ela não acontece somente lá naquele momento do lanchezinho no final, não. A comunhão de uma célula deve acontecer no decorrer da semana. No sábado, de manhã, o pessoal vai tomar café da manhã na casa do irmão, o líder de célula programou isso. Ou, de repente, o pessoal, no domingo, assistiu o culto, vai sair para poder, se assistir o culto da manhã, vamos sair para almoçar na casa do irmão, almoçar junto. À noite, vamos comer uma pizza. A célula, ela precisa se reunir em outros dias, que não seja o dia da reunião da célula. E o líder de célula tem que realizar esses momentos de comunhão. Isso enriquece, fortalece a célula, amigão. Então, se você, o líder, não está fazendo isso, você está falhando na sua liderança de célula. Sétimo erro de um líder de célula é o líder de célula não se preparar para a reunião da célula. Ele não se preparar. Sabe o que acontece? Existem líderes que vão para a reunião da célula desesperados, chegam lá e não se prepararam, lendo o estudo, não se prepararam, porque tem gente que vai pegar o estudo no dia, na hora da reunião, ele nem lembra mais o tema que é, não se preparou. Talvez você chegue no trabalho, na maior correria e tal, mas posso dizer, se você tem a hora do almoço, você pode parar na hora do seu almoço, tirar lá 20 minutos e dar uma lida no estudo.
Você tem um momento pela manhã, que um líder de célula ele já começa a preparar a reunião da sua célula no dia daquela célula, na parte da manhã. Ele vai orar, entregar a vida dos membros da célula, dos irmãos da célula. Ele vai pedir ao Espírito Santo para poder agir ali, para que os visitantes eles sejam tocados. Ele já está preparando o ambiente da célula de manhã. Olha que coisa importante. Agora tem eles que não preparam nada, não oram, não preparam estudo, não lê a palavra, nada. Ele chega lá na célula e quer ter resultado na célula. Não vai ter, meu irmão. Então, pega aí, avalia esses 7 erros e se você quer aproveitar para tirar um bom resultado, faça um discipulado. É o que nós vamos fazer agora. Anotou? Sim ou não? Sim. Anotou? Deixa eu atender a luz aqui, né? Presta atenção. Está anotado aí o 7? Amém? Tem um estudo que diz o seguinte: a nossa mente, ela funciona além do que você consegue controlar ela. Então, o subconsciente aí que é importante. E tem uma palavrinha em todos esses erros que ela é chave para você mudar essa situação. O não, ele te leva, ou seja, ele força você a uma atitude. O não, ele é um indutivo do sim. Quer ver? Não pense num Fusca laranja. Tem gente? Tem. O que você vai fazer? Eu quero que você marque, você sublinhe todas as palavras não que você escreveu. Só o não. Marque todos os nãos. Todos os não. Marcou? Sim? Conseguiu? Todo mundo conseguiu? Sim ou não? Sim. Agora percebe o seguinte: todos esses erros, na verdade, eles são apenas uma falha de um princípio que você deveria estar fazendo. Sim ou não? Sim. Se você pegar agora, você vai ler para você o seu papel e você vai ler sem o não. Qual vai ser o resultado? Você faz aí, lê agora. Sem o não. Conseguiu? Amém. Se eu te dizer isso aí são hábitos de um líder vencedor. Concorda ou não? Sim. Um líder que colocar isso em prática, qual que você imagina que é o resultado dele? Multiplicação. Se isso fizer parte da sua vida, a vida da sua célula muda. Sim ou não? Sim. Então nós vamos fazer um exercício agora. Você vai colocar a nota que você dá para você nesses hábitos. Não é no erro, é no hábito. O primeiro aí é qualquer? Então, orar pelas suas ovelhas. De 0 a 10, qual que é o nível de satisfação que você tem em relação ao tempo que você ora? Ou seja, você está orando para valer mesmo? Ou você está orando só mais ou menos? De 0 a 10, como que você avalia isso? Você vai colocar a sua nota na sua avaliação agora. É a sua nota, amém? É você que está se avaliando. Vamos lá, coloca aí. Esquece do outro, gente. Vê só o seu. Amém? Não vai colar, gente. É a sua. É um absurdo você colar no outro. Não tem jeito, irmão. É você. É você. Coloca aí. Qual que é o seu? De todos, uma vez. Dos 7. Vamos lá, vamos rápido, vamos lá. A sua nota, gente. É a primeira nota que você imaginar aí, professor. Eu estou orando pelos meus, estou orando X, podia ser tanto, deveria ser tanto, está sendo assim. Coloca aí como você está, naquilo que você está acertando, coloca uma nota positiva. Naquilo que você está vendo que você está errando, seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Tipo assim, qual que é o propósito disso aqui? Na verdade, a gente quer te mover uma atitude para melhorar. Amém? Amém. O que você vai fazer?
você tem duas coisas em mãos para fazer. A primeira delas, você precisa colocar esses hábitos. Você fez uma avaliação, nós estamos pegando só um. Só que eu sei que você tem coisas boas também, amém? Tem ou não tem? Amém. Glória a Deus, eu creio nisso. Nós só já estamos trabalhando no final para a gente ganhar tempo, né? A gente poderia fazer um testemunho das coisas boas, etc. E tal. Ou então a gente trabalhar com a necessidade de mudança, com os pontos de melhora. A gente já foi direto no ponto de melhora porque a gente quer avançar nesse mês. Tem duas coisas para fazer. A primeira delas é você rever na sua casa esses 7 pontos. E aí o que acontece? Eu queria que você pensasse e você planejasse isso na sua vida, mesmo assim, como que eu posso fazer para melhorar? Porque às vezes você pegou em algum desses pontos e falou assim, a minha nota aqui é 5. Se o seu alvo for melhorar para 10 de uma vez, é muito difícil. Mas se você melhorar para 6, foi 5, você melhorar para 6, para 7, tudo, isso é uma escalada gradativa, amém? Então o que acontece? Eu queria que você fizesse isso, que você fizesse uma avaliação pessoal sua em relação a isso e pensasse, como que eu posso melhorar isso aqui? Beleza, para cada um dos pontos. Segunda coisa, você vai orar com essa pessoa que compartilhou com você, para que ele consiga vencer essa dificuldade que ele compartilhou, amém? Amém. E o que nós vamos começar na próxima terça-feira? Compartilhando